Dá um play. Amém? Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que essa semana, ele foi um tema que veio ao meu coração para falar com a igreja. E o tema é: quando a experiência de vida me afasta da simplicidade da fé. Quando a minha e a tua experiência de vida nos levam para longe da simplicidade da fé. Amém? Eu quero ler um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus, verso 27, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu então Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele então disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és este Filho de Deus. Amém? Que a palavra do Senhor, ela fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amados, eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse tema: quando a experiência de vida me afasta da simplicidade da fé. Eu acredito que todos vocês vão concordar comigo nessa questão que eu vou colocar aqui diante de vocês, que uma das coisas mais preciosas na vida é a experiência que se adquire da vida. Uma das coisas mais preciosas, no meu ponto de vista, eu acredito que no seu também seja, é a experiência que a vida nos traz. Isso é muito bom. A maturidade de um homem, a maturidade de uma mulher, isso é uma coisa muito especial. É por isso que quando se trata de vida, muitos referem-se ao termo vida e usam a linguagem de escola, a escola da vida, porque a vida é uma escola. A vida é um processo de dias que Deus nos dá sobre a terra, aonde eles vão nos educar, eles vão nos ensinar. Então, cada dia, cada mês, cada semana, cada ano, você vai amadurecendo, você vai aprendendo com a vida. Eu, Fábio, particularmente, eu amo ouvir, eu gosto de ouvir pessoas vividas falarem. Eu gosto de ouvir reportagens de pessoas que têm vivência, maturidade de vida falar. Eu amo ver o Jô Soares quando ele leva alguém ali que tem uma experiência de vida e você fica observando a autoridade que a pessoa tem, a autoridade que a pessoa fala. Eu me encanto com isso. Seja qual for o segmento, eu sempre gosto de parar para ouvir alguém que tenha experiência de vida falar. Agora, que a experiência de vida é algo especial, isso todos nós concordamos. Porém, tudo na vida
só pode ser considerado bom se for dosado. Até o que é bom, se a dose daquilo que é bom for além do que deve ser, aquilo se torna ruim. Inclusive a experiência de vida. Tudo na vida só pode ser classificado como bom se aquilo for bem dosado. Até amor em excesso estraga. Tem pais que perdem os filhos porque amam tanto os filhos que estragam os filhos de tanto amor e cuidado. Até o dinheiro, que é bom em excesso, faz mal. Não te traz paz, não te dá a oportunidade de você viver uma vida de paz. Então, amados, Pedro, ele é um personagem que ele está sofrendo desse dilema. A experiência da vida. Então, conforme nós lemos aqui, Pedro, ele é um personagem que ele tem uma experiência sobrenatural. Ele está numa embarcação, você conhece a história, é uma história bastante conhecida. Jesus diz para que eles atravessem para o outro lado, e nessa travessia vem uma grande tempestade, e acomete a embarcação ali com ondas, com vento. E quando Jesus vem, a Bíblia diz, na terceira para a quarta vigília, por volta de 3 horas da manhã, porque os romanos, eles dividiam o período da noite em 4 turnos de 3 horas, diferentemente dos judeus, que dividiam a noite em 3 turnos de 4 horas. A linguagem da Bíblia é romana e diz que Jesus vem na quarta vigília da noite, isso é, a partir das 3 horas da manhã. Eles estão desde as 6 lutando contra uma tempestade. E aí depois de 9 horas de muito esforço, eles avistam Jesus vindo andando na direção deles. E eles agora, não sei se por cansaço, ou por desespero, ou por desesperança de vida, eles começam a classificar aquela visão como uma visão de fantasma. E aí Jesus traz uma palavra para eles dizendo, não, sou eu, não tem mais. E aí Pedro, eu não sei se na intenção de viver um sobrenatural, ou para apaziguar o medo do seu coração, ele diz, se é o Senhor, permita que eu vá até ti, andando sobre as águas. E aí a Bíblia diz que Jesus diz para ele o quê? O que Jesus falou aqui para Pedro, que nós lemos aqui? Jesus diz para ele, vem. E esse vem fez Pedro agir numa simplicidade de fé, que essa palavra vem se tornou para ele um chão firme para ele pisar. Só que Pedro, você conhece a Bíblia, você conhece a história. Qual era o ofício de Pedro? O que Pedro era? Pescador. Aonde que a vida de Pedro se desenrola? No mar da Galileia, no lago de Genezaré. Então ninguém conhecia mais aquele lugar, mais aquele contexto ali do que Pedro. Pedro sabia da intensidade das tempestades daquele lugar. Então Pedro, ele é alguém que passa agora andando sobre as águas. A Bíblia diz que ele vai sentir o vento. E quando ele sente o vento, a experiência de vida dele, Pedro, começa a entrar em cena. E ele agora passa a raciocinar, a discernir e a considerar a loucura que ele, Pedro, está fazendo, porque ele, melhor do que todos ali, conheciam as tempestades que naquele lugar se levantavam. E quando essa experiência salta no entendimento de Pedro, ele sente o vento, ele começa então a afundar. Então eu queria hoje, amados, falar com alguns Pedros. Eu acredito que aqui estão Pedros que a experiência da caminhada, ao invés de fazer você andar para frente, tem feito você afundar. Porque enquanto Pedro estava na simplicidade de uma fé ignorante, ele está andando sobre as águas. Olha que loucura isso. Enquanto ele deixou de considerar a intensidade daquilo que ele estava fazendo, ele estava vivendo um milagre. Enquanto ele está alimentado por uma fé infantil, uma fé simples, ele faz das palavras de Cristo um chão firme e sólido para ele andar. A partir
trazem todo o vento como se fosse um tubo e despejam sobre aquele lago, e ali formam grandes ondas, ele passa a observar isso, a entender isso, e a experiência de vida dele começa a fazer ele, em vez de continuar andando, afundar. Então eu queria e quero hoje falar com Pedro, que você veio aqui hoje, e que a tua experiência de caminhada, em vez de fazer você andar para frente, tem feito você afundar. Hoje é um dia que a simplicidade da fé quer voltar a florescer sobre a tua vida e sobre o teu coração. Eu aprendo algumas coisas desse texto que eu gostaria de estudar com a igreja. A primeira delas é que Pedro, ele se esqueceu de princípios do início da sua caminhada. Acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do versículo de número 30. Diz assim: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E a partir daí ele começou a submergir. E ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, o que fez? Estendeu a mão, tomou e o exortou, dizendo: você foi um homem que teve uma fé pequena. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Pedro: por que a experiência da vida promove afogamentos na fé? Primeiro, Pedro abandonou princípios do início da sua caminhada. Eu queria falar com Pedro que estão hoje aqui, que têm se afogado na caminhada. Um dos principais motivos desse afogamento é que você tem permitido que princípios do início da sua caminhada desapareçam do teu contexto de vida. Para nós entendermos bem a Bíblia, é importante você entender a cronologia bíblica. O que é isso? É a ordem sequencial dos fatos. Aonde que Pedro teve a revelação de Cristo sobre a sua vida? Qual foi o relato da Bíblia que Jesus se revela a ele, Pedro? Aonde que Cristo marca a vida de Pedro como experiência sobrenatural? Lembra de onde foi? Lembra? Lucas capítulo de número 5. Eu convido você para a gente ler Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, amados, Pedro, ele recebe a visitação de Jesus na vida dele. É em Lucas capítulo 5 que a experiência de Pedro com Cristo começa. É em Lucas capítulo 5 que há um chamado de Deus sobre a vida daquele homem. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mesmo lugar da onde o episódio de Mateus aconteceu. Verso 2: e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando ele em um dos barcos, o que era de Simão, que é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, ele vira para Pedro e diz o seguinte: volta-te ao alto mar e lance as vossas redes para a pesca. Porém Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite toda, o que ele diz? Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, já que é o Senhor quem declara isso, sobre esta palavra eu lançarei as redes. E a Bíblia diz, verso 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes se lhes rompiam. Com base nesse texto, amados, presta atenção agora nisso. Qual é o princípio que você vê na vida de Pedro?
Que tipo de lição você tira da vida de Pedro? Qual é a atitude que você vê em Pedro, que falta agora, lá em Mateus capítulo 16? Porque olha que coisa interessante, ele continua diante da mesma pessoa, diante do mesmo Cristo, ele está no mesmo lago, talvez está no mesmo barco. O que falta agora? O que há de diferente em Lucas capítulo 5 e Mateus capítulo de número 16? Há um princípio que você não encontra em Mateus capítulo 16, que eu e você encontramos em Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, Pedro é alguém que se entrega para a palavra de Deus sem reservas. Pedro é alguém em Lucas capítulo 5, que a sua ignorância em relação à sua experiência de pescador o leva a viver grandes milagres. Então Pedro está aqui, um homem experiente, em Lucas capítulo 5, que sabe que aquele horário não é horário para se pescar, que sabe que naquele horário, naquele lugar, não se pega peixe, mas ele diz para o Senhor: Senhor, eu sou experiente, mas eu vou reduzir a minha experiência, e vou fazer da minha experiência uma ignorância na fé, e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Pedro, na ignorância dele, ele se torna sábio. Porque na ignorância de experiência de pescador, ele anula ela, a experiência, e faz da sua ignorância a simplicidade no seu coração para viver um milagre. Ele vai no horário que não se pesca naquele lugar, ele joga a rede, e sobre aquela palavra que ele está andando, que ele está vivendo, a Bíblia diz que ele pega uma grande quantidade de peixe. Glória a Deus. Qual a diferença de Lucas capítulo 5 para Mateus capítulo 16? O que há em Lucas capítulo 5 que falta agora em Mateus capítulo 16? Já que o lugar é o mesmo, já que o Senhor é o mesmo, já que os personagens são os mesmos. O problema é que aqui em Lucas capítulo 5, ele está tendo uma experiência inicial. Ele está tendo uma experiência inaugural de quem é Cristo. E sobre aquela palavra, ele anda em simplicidade de fé. Já em Mateus capítulo 16, ele é o experiente pescador. Ele é aquele que já viu muita coisa. E esse ver muita coisa está fazendo mal para ele. Porque ele deixou de ser um homem simples, que andava em uma fé simples, e agora começa a considerar no seu coração. E esse considerar do seu coração o está fazendo afundar. Pedros que estão aqui hoje, eu queria falar com vocês. Eu sei que tem gente aqui que está como um Pedro. Que no início de tudo, você vivia uma ignorância de fé, que você não errava por incredulidade, você errava por crendice extrema. Você acreditava em tudo. Eu sei que tem gente aqui que há pouco tempo atrás perdeu um culto da igreja. Perdeu um culto da igreja. Fazia mal ao teu coração. Por quê? Porque você estava como Pedro em Lucas capítulo 5. É o início. Há muitos obreiros que são como Pedro, que estão como Pedro. Lembra, obreiros, quando você foi trabalhar pela primeira vez na obra do Senhor, no primeiro dia seu de trabalho?
Primeira vez que você foi fazer a abertura de um culto, você ficou sem dormir umas 2 noites pensando no que você ia falar. A primeira vez que você foi tocar, seus dedos não obedeceram o seu comando porque estava dando queima de tão nervoso que você estava. A primeira vez que você foi ser um diácono, você até jejuou para que Deus abençoasse o trabalho das suas mãos no recolhimento da oferta ou no cortar o pão da ceia. Você estava com o Pedro lá em Lucas capítulo 5. Alguém que vivia uma simplicidade de fé que hoje desapareceu do teu coração. Deixa eu falar com Pedros aqui. Aonde estás, Pedros? A primeira vez que Cristo fez essa pergunta na Bíblia, a primeira vez que Deus fez essa pergunta ao homem na Bíblia, foi lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 9, abra comigo. Foi a primeira vez que Deus fez essa pergunta ao homem. Deus virou para Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 9. E Deus vira para Adão e pergunta para Adão: aonde você está? Essa pergunta indica algo, queridos. Gênesis 3, 9, essa pergunta, onde você está, Adão? Ela indica algo. A primeira vez que Deus fez essa pergunta foi porque Ele percebeu que Adão não estava no lugar habitual, no lugar de sempre, no lugar onde Deus falava com ele, e ele, Adão, falava com Deus. No início da vida de Adão, Adão estava ali sempre naquele lugar. Na viração do dia, Deus sempre ia lá e falava com ele naquele lugar. Mas chegou um dia na vida de Adão que Adão não estava mais ali, e Deus vai chamar por ele: aonde você está, Adão? E Deus chama Pedro hoje aqui: aonde você está? Essa pergunta indica que houve uma transição. Essa pergunta indica que alguém, o Pedro, saiu do lugar habitual, não está mais no lugar habitual. Então o Pedro de Lucas capítulo 5 era um Pedro ignorante, que tinha uma experiência de pescador, que sabia que naquele horário não dava para pescar, mas ele ignorou a sua sabedoria, ele ignorou a sua experiência de vida, e ele manifestou uma fé simples no Senhor, e sobre aquela palavra ele foi e pescou. Já o Pedro de Mateus capítulo 16 está no mesmo lago, está no mesmo barco, está diante do mesmo Jesus, mas ele é alguém que agora a experiência de vida dele está fazendo ele afundar. E tem gente aqui que a tua experiência de caminhada tem te feito afundar. Aonde você está? Há Pedros aqui que você está com a igreja de Éfeso lá de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículos de número 4. O Senhor escreve para a igreja de Éfeso. Ele é aquele que conhece os bastidores da igreja. E ele escreve para a igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pedros, onde você está? Tem obreiros da igreja que você está sendo Pedro. Você só vem na igreja se estiver na escala, só se for para trabalhar. Eu não quero Pedro. Se você quer ser Pedro, você está no lugar errado. Não estamos em busca de Pedros, estamos em busca de gente que quer adorar a Deus.
O que falta em Mateus capítulo 16? Falta simplicidade na fé daquele homem. Ele agora começa a considerar toda a experiência que ele tem de pescador. E é incrível isso. Como que a experiência, às vezes, ela trabalha pelo lado oposto. A experiência tinha que nos levar para frente, irmão. E às vezes nos leva para trás. Ontem eu estava com o pastor Nancy conversando com o proprietário, o dono de uma imobiliária. O rapaz já foi evangélico, era obreiro da igreja presbiteriana, revoltado com a igreja, colocou um monte de barreiras para alugar para a igreja, e decepcionado com a igreja. Essa palavra já estava pronta, sabe, dá vontade de falar, mas aí você vai falar, é chato. Eu dei vontade de falar, rapaz, todas essas decepções, todos esses dramas que você já teve com a igreja, tinha que te fazer uma pessoa mais perto de Cristo. Porque as experiências, elas servem de lição, elas servem para nos fazer crescer. Tinha que te levar mais perto, não te fazer ser um rebelde contra Cristo, porque Ele é o menos culpado e é o único não culpado da história toda. Então a primeira lição que eu aprendo aqui de Pedro, com base no texto, é que Pedro se esqueceu de princípios do início da sua caminhada. Todas as vezes que eu me esqueço de princípios do início da minha caminhada, eu corro o risco de afundar e de me afogar na minha caminhada. Está entendendo? Amém. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você com base nesse tema está lá em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Todos acharam? Diz assim a palavra: mas receio. Qual é o receio de Paulo? Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Paulo tinha um receio para com aquela igreja. Paulo tinha um zelo para aquela igreja. Ele tinha um receio de que aquela igreja fosse enganada por Satanás. A segunda coisa que eu quero estudar com você é que Satanás é o principal interessado em afastar você da simplicidade da fé. Hoje eu fui fazer uma visita no hospital, antes do culto. Um primo meu que tem um sogro que foi atropelado, que está no hospital. E esse meu primo conheceu uma família que entrou na UTI no mesmo dia em que eles deram entrada com o sogro, um rapaz chamado Ricardo. Eu cheguei em casa, estava vindo para cá com a Adriana, eu falei que eu chorei no quarto do hospital. Esse rapaz tem 37 anos, alto, assim, mais alto do que eu, forte, rapaz bonito. No domingo das eleições, no segundo turno, a esposa, onde ela vota, ele tinha uma moto, a moto já estava vendida, ele ia entregar no outro dia a moto, e no farol abordaram ele para roubar a moto.
Nessa abordagem, a família não sabe descrever o que aconteceu, se ele tentou fugir, deram um tiro nele, esse tiro entrou aqui pela garganta, e esse tiro o derrubou da moto, o capacete saiu, e ele bateu a cabeça muito forte no chão. E ele está em estado vegetativo no hospital, os médicos já tiraram toda a esperança de vida daquele homem. E aí esse meu primo, eu falei com ele ontem, ele falou, olha, tem um rapaz chamado Ricardo, está no andar de baixo. Eu falei com a família, se você pudesse ir lá também fazer uma oração, porque eles estão muito arrasados, tem uma filha de 12 anos. Aí eu entrei no quarto, estava a irmã dele, uma senhora ali, e ela começou a contar e chorar. Eu também me emocionei com a história, vendo o rapaz ali respirando por aparelho. E ela falou, eu falei para ela, eu posso estar fazendo uma oração por ele? Ela falou, pode, porque a gente tem que se apegar em Deus, porque senão nós não vamos suportar. Eu virei para ela e falei assim, moço, eu queria te falar uma coisa, seria uma irresponsabilidade da minha parte falar para a senhora que a minha oração vai fazer ele, a partir dela, levantar dessa cama e andar. Eu seria um menino irresponsável se eu falasse isso para a senhora, mas eu também seria um irresponsável se eu falasse para a senhora que o Deus no qual eu creio não pode fazer nada na vida dele. Falei para ela do que a palavra diz, que os dias de vida do homem estão nas mãos de Deus. Falei, se for o propósito de Deus, esse seu irmão ele vai voltar a viver. E oramos. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque às vezes você me vê criticar muito, falar muito, parece que eu jogo contra o milagre. Não é. Eu só não gosto de propaganda mentirosa acerca do milagre. Eu creio em milagre. O fato de eu ser um pouco mais conservador como pessoa não significa que Satanás me afastou da simplicidade da fé. Eu ainda creio num Deus que faz milagres. Satanás é o principal interessado em te afastar da simplicidade da fé. Paulo está escrevendo para a igreja dizendo, eu tenho um receio. Qual é o receio, Paulo, que você tem? Eu tenho um receio que Satanás consiga, com a astúcia dele, envolver de um jeito vocês, envolver de uma maneira o entendimento de vocês, que o entendimento de vocês vai se contaminar com a influência dele. E esse contaminar com a influência dele vai fazer o que fez com Eva, porque ela se contaminou na sua consciência com a influência que Satanás trazia sobre ela. Então Paulo tinha esse receio, queridos. E Pedro é alguém que se contaminou, porque a Bíblia diz que ele sentiu a força do vento. Ele estava sentindo desde as 6 horas da tarde. Ele estava sentindo há pelo menos 9 horas a força do vento. Ele não sentiu naquela hora a força do vento. Tudo que o diabo puder fazer e usar para te afastar da simplicidade da fé, guarda isso no seu coração. Ele fará. Ele fará. Tudo que ele puder. Vou te dar um exemplo. Qual é a lógica da igreja? A lógica da igreja é que esse é um ambiente aqui que deveria existir apenas o quê? Apenas ovelhas. Não é isso? Se ele é o bom pastor, quem vai seguir o bom pastor? Quem segue o bom pastor é a ovelha. Lobo não tem pastor. Você já viu algum pastor no campo pastoreando uma manada de lobo? Não existe isso. Só que Satanás ele quer fazer de tudo para nos tirar da simplicidade da fé. No meio da manada de ovelha, ele plantou quem? Ele plantou alguns lobos travestidos de ovelha. Por isso que a igreja não é um lugar que é o céu ainda. Você não deve confiar em tudo e em todos dentro da igreja, porque no meio da igreja e de toda a igreja tem lá
95% de ovelhas e 5% de lobo. Depois que você conhecer, você já foi mordido por ele. Que o próprio diabo planta. Na parábola que Jesus vai falar sobre o campo, sobre a seara, a Bíblia diz que o homem foi lá e plantou o trigo. Mas à noite veio o inimigo e semeou o joio naquele campo. Vamos ler a palavra do Senhor, essas duas referências, Mateus 7,15. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha como o diabo ele trabalha. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha, eles estão disfarçados, mas por dentro são lobos roubadores. Foi semeado no meio do aprisco. Foi semeado para quê? Para te afastar da simplicidade da fé. Mateus capítulo 13, Mateus 13, verso 24. Jesus ensinando sobre a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, 24, a palavra do Senhor diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, olha o que o reino do céu parece, é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. Mas enquanto aquele homem dormiu, veio o inimigo dele. E o que o inimigo fez? Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a erva cresceu, produziu fruto, e apareceu junto do fruto também o joio. Tudo isso aqui indica o quê? O interesse que Satanás tem para nos afastar da simplicidade da fé. Há uma pesquisa americana, presta atenção nesse dado. Fizeram uma pesquisa. Quais as principais motivações para o enfraquecimento da igreja na América? Porque há países nos Estados Unidos, há lugares nos Estados Unidos em que as igrejas só existe um prédio, já não há mais público. Os pastores fecharam as portas e estão colocando à venda os prédios. E aí fizeram uma pesquisa. Dentre um dos itens, qual era a principal motivação para a saída de pessoas das igrejas? Decepções com irmãos de fé. Por que você saiu da igreja? Porque eu acreditei que ali era um ambiente onde todo mundo era gente boa, era gente de Deus, era gente legal, e eu quebrei a cabeça. Satanás, ele é o principal interessado em te afastar da simplicidade da fé. Até Pedro, em um outro episódio, foi influenciado por Satanás. Lá em Mateus 16, Mateus 16, 21, Jesus está falando acerca da sua morte. Vamos ler esse texto. Olha o que acontece com Pedro. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha o que acontece com Pedro. Verso 22. Pedro, chamando Jesus à parte, num cantinho, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. Porém Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das homens. O próprio Pedro não está endemoniado aqui, irmão. Eu já vi gente falar que isso aqui Pedro estava endemoniado. Era um demônio oculto que estava ali, que precisava fazer um trabalho diferenciado para ele sair de Pedro. Não. Pedro foi envolvido no seu entendimento por uma seta de Satanás. Lembra em Efésios, os dardos inflamados do maligno? Pedro não é um Zé ninguém não, um Zé Minhoca da vida, é Pedro. O Senhor teve que olhar no olho dele e reprovar, falar: arreda-te de mim, Satanás. O que você está falando, Pedro, não tem sentido. Pedro, você não está conseguindo discernir a loucura da tua mente e a influência que Satanás está exercendo sobre ela nesse momento. Porque você só cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Você está dentro da igreja, meu amado, mas você não está imune à influência espiritual de Satanás. Ele é o principal interessado em afastá-lo da simplicidade da fé. Voltando agora lá em Pedro, naquilo que nós lemos ali, Pedro, ele começou a afundar. Por quê? Porque Satanás conseguiu influenciar o coração de Pedro, fazendo com que a experiência de pescador dele falasse mais alto do que a simplicidade da sua fé. E a maior prova disso é que ele andou sobre as águas. A Bíblia não diz que quando ele foi descer, ele já afundou, não. A Bíblia diz que ele desceu e andou. Mas depois de um período que ele andou, ele começou a raciocinar com a sua experiência de vida. E a experiência de vida dele fez ele afundar. E quantas vezes a experiência de vida não tem feito eu e você afundar? Eu queria terminar aqui falando com você, Pedro. Cuidado com aquilo. Eu brinco aqui na igreja, já falei isso algumas vezes. A nossa mente, ou o nosso coração, é como o aeroporto de Congonhas. Pousa TAM, pousa Gol, pousa tudo que é empresa, tudo que é título de empresa aérea, pousa. A tua mente não é uma mente 100% influenciada apenas pelo Espírito Santo, não é. Você precisa tomar cuidado com isso. Porque eu também tenho o mesmo temor de Paulo. Eu tenho temor de que alguns Pedros sejam afastados da simplicidade da fé por causa da astúcia de Satanás, por causa de alguma situação que Satanás pôs um laço ali e você pisou, e aquilo te marcou, e aquilo te arrebentou, e aquilo te destruiu. E hoje você está afundando. Vamos colocar de pé, Jesus. Aleluia.